na folga do policial, né? O policial pode fazer o que ele quiser fazer. E por aí, agora vai fiscalizar o que o policial vai fazer nas folgas? Pô, pelo amor de Deus, mano. Se o policial faz bico e organização criminosa, para proteger a organização criminosa, é crime e o policial integra a organização criminosa. Não pode, de forma alguma. A legislação já é clara sobre isso. Mas peraí. O que não dá para criminalizar... A legislação hoje não permite nenhum bico. Já é claro. Não, isso é regulamentação. Isso é regulamentação, não é lei. É regulamentação. Hoje não pode nenhum. E as pessoas estão fazendo e isso tem uma vista grossa. Legal, mano. O que eu estou dizendo é, do ponto de vista de gestão de pessoas, é preciso ter normas de compliance. Não, é claro que tem alguns indícios, mas são mais fracos do que os indícios de 2 policiais da rota que estão realmente... e um foi preso, né, inclusive, né? Bom lembrar que um foi preso e o outro está sendo investigado com provas muito mais fortes, né? Mas é aquela história, eles estavam sob o comando desse outro, né? Então, como é que um comandante... Aí a teoria foi uma teoria do domínio do fato, né? Tem várias... existe uma teoria no direito que fala o seguinte: quando a pessoa tem o poder de comando sobre a outra, naturalmente, se a outra cometeu o crime, por consequência, o comandante também teria cometido o crime, porque ele saberia... Está sobre a alçada do crime. Mas isso é algo que não se sustenta no mundo jurídico e nas teorias contemporâneas, né? Boa. Agora, tem um ponto que o Mano coloca aqui, que eu queria só deixar claro, colocar um ponto de vista, né? O Mano gosta de criminalizar, né, o bico de policial militar, policial civil em geral, né? Esse, nem de longe, é o problema da polícia, o problema da segurança pública no Brasil. Se o policial faz bico para organização criminosa, é criminoso, organização criminosa, não pode. É ilícito, não precisa nem elaborar sobre isso. Agora, o policial que, para ter um pouquinho mais, incrementar a sua renda, faz um bico aqui, um bico acolá de forma legítima, ilegal, e não atrapalha o seu serviço de polícia, eu não vejo nenhum problema. Pelo contrário, tem mais que regularizar os bicos mesmo. Mas não foi isso que você propôs? Eu falei em regulamentar. É isso. Você não falou em extinguir e ou seja, criminalizar. Por que não ter a regra básica de que todo bico precisa ser informado à polícia oficialmente? Pra quê? Pra quê? Pra ter compliance. Pra você saber se, eventualmente, aquele policial tá fazendo segurança de chefe da máfia, de criminoso do PCC. Mano. É um absurdo achar que tudo bem. Diferente. Na folga do policial, né, o policial pode fazer o que ele quiser fazer. E por aí, agora vai fiscalizar o que o policial vai fazer nas folgas? Pelo amor de Deus, mano. Se o policial faz bico e organização criminosa, para proteger a organização criminosa, é crime e o policial integra a organização criminosa. Não pode, de forma alguma. A legislação já é clara sobre isso. Mas peraí. O que não dá para criminalizar... A legislação hoje não permite nenhum. Já é claro. Não, isso é regulamentação. Isso é regulamentação, não é lei. É regulamentação. Hoje não pode nenhum. E as pessoas estão fazendo e tem uma vista grossa. Legal, mano. O que eu estou dizendo é, do ponto de vista de gestão de pessoas, é preciso ter normas de compliance. O que eu estou dizendo é, como qualquer profissão, a pessoa não pode exercer uma atividade que configura um conflito de interesse com a outra atividade que ela pratica. Então, o policial que faz bico para um criminoso do PCC... É crime. Tá aí, óbvio. É crime. Conflito de interesse. O Mano acha o seguinte, que o policial, quando for fazer bico, vai falar assim, amanhã eu vou fazer o bico pro criminoso do PCC lá na polícia e ele vai lá fazer o bico pro criminoso. Claro que não, mano. Ele vai continuar fazendo bico de forma ilegítima e ilegal. Aí você tem uma régua muito mais fácil de gerir, e outro problema é o seguinte, né? O Mano realmente acha que o compliance salva tudo no mundo. Agora, né? O compliance, de uma pessoa, essa cultura do compliance no Brasil e no mundo, na minha opinião, é um problema, porque compliance é anti-inovação. Que isso? Compliance ingessa as instituições, de certa forma. Existem formas muito mais legítimas e muito melhores e muito mais eficientes de combater a corrupção sem engessar. Posso fazer uma pergunta aqui, assim, com toda de boaça, aqui, como eu diria na gíria? Quando o policial que está investido ali com o poder de coerção do Estado brasileiro, quando ele tem a folga merecida dele, momento de lazer, para descomprimir, voltar ali para o lar da família dele, que ele tira a farda, ali ele já está de acordo com o PP. Eu estou perguntando para você, PP, de boa aqui. Ali ele já, nessa condição, ele perde toda a responsabilidade que lhe é devida pelo cargo que ele fez o juramento? E que ele passou por treinamento? Tá na folga dele, ele quer incrementar a sua renda. Ele não é mais policial quando tira a farda. Não é isso. Ele quer incrementar a sua renda e de forma legítima. Ele trabalha como segurança numa padaria, num comércio, fazendo segurança de determinadas pessoas. Eu acho super legítimo e eu acho que tem que ter. Eu tô a favor de policiais fazer isso. Sim. O que eu tô dizendo é o Agora, seguinte... se o policial faz bico protegendo
criminosos, isso já é vedado pela legislação. Porque ele integra a organização criminosa. Isso é lógico. Claro, Pepe, como é que honestidade intelectual. Hoje é proibido qualquer bico. Qual lei? O que eu estou dizendo é regramento da polícia. Regramento da polícia. É infralegal, então. Sim, porque, assim, a Constituição... Tá bom, então a norma da polícia. A gente não pode normalizar o desrespeito à norma. O que eu estou dizendo na minha visão, federal, essa norma que hoje proíbe qualquer bico hoje é proibido. Na minha visão, essa norma não dialoga com a realidade do policial. Que a gente está falando aqui precisa muitas vezes complementar a sua renda. Então, o que eu estou propondo? Que a gente altere a norma que está vigente para aceitar alguns bicos e colocar uma condição. Qual é? Informe para quem você está prestando bico. Porque quem não informar, aí você passa a régua. Eu vou dar um ponto aqui pro Mano. O que está errado nisso? O Mano deixou de ser liberal agora. Engraçado isso, né? Não, peraí, Pepe. Porque um dos princípios do liberalismo é que você pode fazer tudo a não ser aquilo que a lei proíbe você de fazer. Quando esse servidor público e essa normatização da polícia militar e da polícia em geral, não é uma lei em sentido estrito. Pelo contrário, servidor público é o oposto. Servidor público tem dever, cidadão tem direito. Em serviço, mano. Cidadão a administração tem direito, pública, a ele tudo é permitido. A administração pública, existe o princípio da legalidade estrita, que só pode fazer algo quando a lei prevê. Exato. É diferente de um cidadão, é administração pública. Não confunda os conceitos. É isso que eu estou falando. O que eu estou falando aqui. E você achar, desculpa, que as pessoas vão deixar de cometer crime porque vão avisar um departamento de compliance da Polícia Militar onde estarão fazendo bico, isso aí é devaneio. Estou dizendo que isso vai facilitar a gestão de pessoas dentro da polícia, porque fica muito mais fácil você saber separar o joio do trigo. Quem está informando qual é o bico que está fazendo, você acompanha. Quem está fazendo um bico e não está informando, passa a régua, porque não está cumprindo a norma. Nós temos que parar no Brasil de normalizar a ideia de que um agente da lei pode ignorar a lei ao seu bel prazer. É disso que se trata a norma de gestão da própria polícia. Policial hoje não pode fazer bico nenhum. Estão fazendo, a gente fecha os olhos. Eu garanto, o policial pode fazer bico sim. Pode fazer bico para incrementar esse salário ridículo que vocês ganham, para colocar a tua vida em risco, protegendo a sociedade. É legítimo, sim. Então, proteger é legítimo, sim. É legítimo, sim. A norma tem várias variáveis, mano. A norma tem que ter a teoria tridimensional, tem que ter o apego à parte social, tem que ter o apego à sociedade. Não posso fazer uma lei que não encontra amparo na sociedade. Eu não posso, por exemplo, falar o seguinte, uma lei assim, para andar no Brasil, na Paulista, tem que andar obrigatoriamente de calça jeans. Essa lei é uma lei que fosse... É essa? Por que não pode? A comparação é justa, porque a sociedade no Brasil não aceita esse tipo de norma. Da mesma forma que eu fizer uma lei que proíbe policial de fazer bico, não lei, né? Normas infralegais não encontram amparo na sociedade. Então a norma é inconstitucional, é ilegal, é ilegítima e tem que ser descumprida assim. Tem que ser descumprida assim. Várias atividades têm normas de compliance. Assim. Pessoas que ocupam cargos estratégicos não podem receber presentinho de fornecedor, por exemplo. Compliance não serve pra nada. Que isso? Que coisa absurda. Que isso, Pepe? Não serve pra nada. Mas você tá passando pano pra corrupto, Pepe. Não, pelo contrário, você que tá passando pano pra corrupto. Você que tá passando pano. Absurdo. Mais um daqueles dilemas, meu caro ouvinte telespec, realmente dessa colisão entre a vida como ela é, a realidade dura, crua e nua, e também os códigos, as normas, as leis, o que está posto. E aí, o que prevalece? Eu acho que tem que achar o meio do caminho, por óbvio, né?